Nós iniciamos na semana passada, no domingo, uma série de mensagens com o tema Combatendo a Insensatez. E aí nós falamos o que é uma pessoa insensata, que é uma pessoa sem bom senso. A Bíblia chama ela de louca, de tola. É uma pessoa que sabe o que deve ser feito, mas ela não faz. Ou seja, o correto é fazer A, mas eu faço B. E aí nós vimos que é uma pessoa que se irrita fácil, uma pessoa que difama os outros. Nós vimos que é uma pessoa que tem prazer nas coisas erradas. Nós também comentamos que é uma pessoa que ela cria muita contenda com a sua língua e que há uma incoerência entre o que ela faz e o que ela fala. Nós falamos que é uma pessoa sem alvo. Na terça-feira nós falamos que Jesus falando uma parábola, que uma pessoa insensata é aquela pessoa que ela ouve o que Jesus fala, mas ela não põe em prática. E aí a Bíblia assemelha ela a uma pessoa que constrói a sua vida na areia. E quando vem dificuldades e problemas, essa pessoa desmorona, essa pessoa tem atitudes que destrói. Porém, Jesus falou que aquela pessoa que ouve as suas palavras e pratica, é como um homem que cava bem fundo e constrói sobre a rocha. Pode vir chuva, pode transbordar os rios, pode vir um vento muito forte, mas aquela casa não cai. E na sexta-feira eu tive alguns convidados, agradeço aí Luiz, Dirma e Elaine. Nós falamos sobre a parábola das 10 virgens. Jesus fala sobre 10 virgens, as 10 tinham azeite, porém 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Porém as prudentes levaram mais azeite. E aí nós falamos muito da volta de Jesus, de comprar azeite, de pagar um preço de ser um discípulo de Jesus, e que as pessoas insensatas não pagam esse preço, infelizmente. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a sensatez. Como que nós vamos combater a insensatez? Eu tenho que saber sobre a sensatez. Na semana passada, no domingo passado, ou melhor, nós falamos que a pessoa ela tem que examinar a si mesmo, examinar suas amizades e tomar uma atitude. E aí Salomão lá em Provérbios 1:7, ele falou da questão da sabedoria e da disciplina para a gente combater a insensatez. Então a gente tratou desses pontos. Amém? Vamos dar andamento? Nós estamos tratando na luz de Provérbios, estão lembrados? Nós estamos tratando esse tema sobre combater a insensatez, ter uma vida sem resultado, uma vida sem futuro, sem perspectiva. Infelizmente o insensato ele quer atrasar a vida dos outros. A Bíblia chama ele de tolo. É muito sério ter esse tipo de atitude, porque não vai gerar resultado na nossa vida. Então é muito importante a gente entender para a gente combater. Só que eu queria que antes de falar sobre a sensatez, eu queria tratar aqui sobre alguns pontos. Porém, vale lembrar que o livro de Provérbios, ele é uma espécie de guia da vida, A gente comentou na semana passada, e ele traz o equilíbrio da nossa vida com a nossa fé, para a gente ser as mesmas pessoas em qualquer lugar. Não adianta ser uma pessoa na igreja e outra pessoa fora da igreja. Então o livro de Provérbios nos traz essa sabedoria, nos ajuda nesse equilíbrio entre vida e fé. Tá bom? Eu queria agora, neste momento, antes de entrar no tema principal desta mensagem, falar um pouquinho sobre atitudes que demonstram que nós estamos lutando contra a sensatez. Em vez de eu caminhar a favor de ser uma pessoa sensata, eu estou combatendo ela. Em vez de eu como pessoa combater, enfrentar atitudes insensatas, eu acabo sendo uma pessoa que eu combato as atitudes sensatas. E isso é muito sério. Lembre-se do culto de terça-feira de oração, que o insensato ele ouve as palavras de Cristo, porém ele não põe em prática, porque ele vive de acordo com a vida dele. E é interessante que Salomão diz que a gente não pode honrar o insensato, senão a gente se faz semelhante a ele. Olha só como a Bíblia trata desse assunto. Então vamos lá, atitudes que demonstram que eu estou lutando contra a sensatez. Vamos lá,
se a insensatez, eu já dei a definição, vamos dar uma definição de sensatez? Se você pegar lá no original, no hebraico, vai falar que é uma pessoa prudente, uma pessoa que age com sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência, e é uma pessoa que tem atitudes que prosperam em todo o seu contexto de vida. Não é só prosperar financeiro. A pessoa prospera no relacionamento, a pessoa prospera na vida profissional, a pessoa prospera nos seus sonhos. Por quê? Atitudes sensatas nos levam a obter resultados e sucesso. Na semana passada, no domingo, eu relatei: quando eu tenho conhecimento de algo, eu consigo confrontar. E se eu consigo confrontar, eu consigo mudar. É impossível a gente mudar algo na nossa vida se a gente não conhece, porque a gente não vai confrontar. Eu já vi algumas pessoas falando: eu sou assim mesmo. Veja, é uma atitude insensata. Eu não vou mudar porque eu sou assim. Não, porque eu não posso mudar uma atitude que não gera um resultado na minha vida, que não gera um resultado na minha família, que não gera um resultado na minha fé. Espera aí, se a Bíblia está falando que eu tenho que ter esta atitude, então essa atitude vai gerar um resultado de bênção para a minha vida. Amém? Vamos lá. Abra comigo lá. Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21, verso 16. Então, uma pessoa sensata é uma pessoa prudente, é uma pessoa que age com sabedoria, age com discernimento, age com inteligência, com entendimento, e tudo que as atitudes dela faz ela prosperar em todo o seu contexto de vida. Então, é fundamental a gente ser uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe o que deve ser feito e fazer. Diz assim, Provérbios 21, 16: quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Tem tradução que fala: quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Ou, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha só, aquele que se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Isso é muito sério. Uma pessoa que ela luta contra a sensatez é uma pessoa que se afasta de atitudes sensatas, do caminho da sensatez. Se eu sei que o correto é eu ter essa atitude, mas eu faço essa, eu estou me afastando do caminho da sensatez. E o sábio Salomão, ele está falando o quê? Que essa pessoa está perdendo a vida dela. Por mais que ela esteja bem de saúde, respirando, ela está perdendo a vida dela. O texto está comparando que ela vai congregar, ela vai viver como se fosse lá onde está cheio de morto no cemitério. Então uma pessoa que ela luta contra a sensatez é quando ela se afasta de atitudes, de comportamentos e do caminho da sensatez. Veja que nós estamos fazendo uma crescente, amada igreja. Você que está me ouvindo. Muitas vezes nós temos várias atitudes nobres, excelentes, mas às vezes uma atitude pode desmerecer tudo aquilo que nós fazemos. Pode destruir tudo aquilo que você, aos seus olhos, faz bem, faz com excelência. Então é importante a gente caminhar, a gente buscar olhar para a nossa vida, como nós falamos na semana. Deixa eu examinar minha vida, quais têm sido as minhas atitudes, meus comportamentos, meus relacionamentos, o que eu tenho falado, o que eu falo das pessoas, tem coerência na minha vida e na minha fé? Eu sou uma pessoa que eu se iro facilmente? É importante nós olharmos para a nossa atitude. Então, para eu lutar contra a sensatez, basta eu se afastar da sensatez. Vamos lá. Provérbios capítulo 18. Outra atitude aqui que faz a pessoa lutar contra a sensatez e não contra a insensatez. Porque a ideia é combater as atitudes e comportamentos de pessoas insensatas na nossa vida. Essa palavra era para aquela pessoa. Eu conheço uma pessoa que é assim. Não. Nós temos que ouvir a palavra e colocar para a nossa vida. Como coloca um plumo lá na parede para ver o nível. A Bíblia é a mesma coisa.
Eu vou colocar a Bíblia, a minha vida, dentro daquilo que o Senhor ministra na minha vida, fala conosco e vê o que está em ordem na minha vida, o que precisa de conserto. É onde fala: Deus, eu não consigo, me ajuda. Um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Nós estamos num tempo de quarentena, mas eu escuto muito tempo vários especialistas, pelo menos o que eu já li de livro, o que eu acompanho de alguns estudos de universidade. Eu gosto muito de ver estatísticas de universidades e estudos, para até poder falar algo que não seja uma fake news. Porque hoje, nesse mundo de fake news, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, né? Esse mundo dinâmico da internet. E a gente sempre ouve falar de filhos do quarto. Mas hoje, nesse tempo de isolamento, a gente vê um número de depressão, o número de situações dentro das casas crescendo. Mas você veja, como as pessoas têm se isolado dentro do seu mundinho. E a Bíblia está falando que quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Então uma pessoa que ela luta contra a sensatez é uma pessoa que se isola. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja, para a gente não se isolar dentro do nosso mundinho, do nosso quarto. E isso é muito fácil para as crianças e para os jovens, né? E é por isso que os pais têm que estar de antena ligada e estar acompanhando de perto os seus filhos, ser mesmo mentores dos seus filhos nesse tempo. Para quê? Para a gente levar eles a ter atitudes sensatas, não deixar eles entregues ao seu mundo, às suas ideias. Até porque são jovens, são crianças, são adolescentes, estão crescendo, vão amadurecer, mas ainda não têm a formação plena, completa. Então nós pais temos uma responsabilidade enorme. Lógico que aquele que está melhor tem que estar ali, com os olhos abertos, vendo a sua casa. Espera aí, meu marido está se isolando. Espera aí, minha esposa está se isolando. Não, meu filho, não, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Então nós, como cristãos, para lutar contra a insensatez e não contra a sensatez, nós temos que evitar o quê? Se isolar. Cada um no seu mundinho, cada um no seu quadrado. Eu louvo a Deus o evento de ontem do grupo missionário das mulheres, porque acaba mexendo com as pessoas. Eu sei que existe uma descarga de lives, uma descarga de coisas online, que as pessoas já estão ficando um pouco saturadas, até porque elas querem procurar em todo lugar, assistir a live de todo mundo, a pregação de todo mundo, e acaba sobrecarregando de informação e não consegue assimilar nada. E acaba perdendo um pouquinho a visão, o entendimento daquilo que seria o certo para a vida dela, dentro do contexto de vida dela cristã. Amém, povo de Deus? Então temos que tomar cuidado. Deus abençoe a Fabrícia, todas as mulheres, todos aqueles que estiveram naquela live. Foi maravilhoso, foi uma bênção. E acabou mexendo, anima as pessoas. Tira as pessoas daquela zona de conforto, do comodismo. Então são trabalhos fundamentais e abençoados em nome de Jesus. Então, primeiro ponto que a gente falou, a pessoa que se afasta do caminho da sensatez, ou seja, ela se afasta dos caminhos do Senhor. E uma pessoa que se isola, cuidado com atitudes de isolamento. Nós estamos nas nossas casas por questões do governo, temos crescido aí, mudado aí de faixa, mas nós não podemos deixar de tomar o cuidado e fazer a nossa parte. E eu quero falar aqui o terceiro ponto, que está lá em Provérbios 9:13, abre lá comigo, Provérbios 9:13. Então, só 3 atitudes que lutam contra a sensatez. Só para você ter uma ideia, que às vezes em vez de eu lutar contra a insensatez, eu luto contra a sensatez, eu faço o inverso, por não conhecer. Oséias diz, a palavra de Deus fala em Oséias: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando eu conheço, eu confronto, e quando eu confronto, eu mudo. Então é importante eu ter o conhecimento de algo. Peraí, eu estou me isolando, peraí, estou me afastando do caminho de Deus, eu estou me afastando do caminho da sensatez. E às vezes as pessoas não percebem, irmãos, que estão se virando religiosos, que estão cada vez mais longe de Deus. Algumas semanas atrás eu comentei que eu tenho um diário que eu vou anotando algumas questões da minha vida. E aí você fala: poxa, peraí, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais, então eu estou me afastando do caminho da sensatez. Então eu tenho que tomar uma atitude para a gente despertar. Olha lá, Provérbios 9:13 diz assim:
Provérbios capítulo 9, verso 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Verso 14. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, chama os que passam por ali segundo os seus caminhos. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Eu quero que você entenda aqui, a Bíblia está igualando a sensatez a uma mulher prostituta, que convida lá os viajantes: venham aqui. E quando eles chegavam nas casas, o que acontecia? Quando o viajante olhava lá uma prostituta chamando, ele entrava naquela casa para se divertir, mas na verdade muitos deles eram mortos lá dentro e roubados. Então o texto está comparando a sensatez, a atitude de exibição, atitudes de sedução e ignorância. Então, para eu combater a sensatez, basta eu ser ignorante, eu não ter a mínima vontade de conhecer algo que eu preciso mudar. Ou ter uma questão de sedução, isso é muito sério. Tem mulher que usa umas roupas que misericórdia, parece que quer seduzir todo mundo. Isso é uma atitude de insensatez, é de destruição. Às vezes tem uns homens também aí com umas atitudes, mas as mulheres principalmente têm que tomar cuidado. E o texto fala a questão da exibição, de se mostrar. As redes sociais estão abertas aí para isso. Então são atitudes que fazem eu combater a sensatez na minha vida, em vez de combater a insensatez. Sedução, ignorância e exibição. Provérbios 9:13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. E aí o resto do texto fala: quando eu tenho esses três tipos de atitudes insensatas, o resultado é morte, é destruição. É como o viajante que entra na casa de uma prostituta, ele entra lá achando que vai achar divertimento, só que ele é morto. Então o sábio Salomão faz esse paralelo sobre a mulher, a atitude insensata que vai destruir a sensatez. Então eu tratei 3 pontos aqui que muitas vezes nós destruímos a vida sensata. Mas agora eu quero pontuar aqui atitudes de uma vida sensata. O que uma pessoa sensata faz? Lógico, ela vai combater a insensatez. Ela vai combater difamar os outros, se irar, ter uma vida incoerente, uma vida sem alvo. A questão aqui que a gente comentou da sedução, da ignorância, que a gente comentou aqui, que são esses 3 pontos finais que nós falamos, e da exibição, do isolamento e se afastar do caminho do Senhor, ou seja, se afastar da sensatez. Porém, o que faz uma pessoa sensata? Vamos lá, primeiro ponto, Provérbios capítulo 1, abre lá comigo. Provérbios capítulo 1. Então, eu fiz uma introdução aqui, eu criei uma base aqui, um fundamento para a gente entender. Opa, peraí, eu não quero lutar contra a sensatez, mas é contra a insensatez. E as pessoas fazem o inverso. Eu estou sendo aqui bem enfático, repetindo para você entender. A gente tem que lutar contra a insensatez e não contra a sensatez. O que adianta eu achar que eu sou sensato, mas a minha vestimenta prova o contrário? O meu comportamento, a forma de eu me exibir, a minha postura de vida, dentro de tudo que a gente falou, de tudo aquilo que a gente tratou, povo de Deus. Vamos lá, Provérbios capítulo 1, verso 1, diz assim: estes são os provérbios de Salomão, o guia da vida, como nós falamos, de gerar o equilíbrio entre a vida e a fé, filho de Davi, rei de Israel. Verso 2, eles ajudarão a experimentar sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Verso 4, ajudarão a dar prudências aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento.
e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas diante de enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pastor, qual que é o primeiro ponto aí? Está lá no verso 3, a viver com disciplina e sensatez. O quê? O livro de Provérbios, ele me ajuda a viver com disciplina e sensatez. Então, quando eu compreendo, não entendo, lembra que eu falei na semana passada, a diferença de entender e compreender? Quando eu tenho a compreensão do livro de Provérbios, e os ensinamentos que eles trazem para a minha vida, e eu aplico eles na minha vida diária, o que está acontecendo? Eu estou adquirindo sensatez. É o que ele está falando, o livro de Provérbios, ele dá sabedoria, entendimento, conhecimento, e disciplina e sensatez. Então fica de lição de casa aí para você. Durante a semana, lê o capítulo de Provérbios. Eu relatei ontem na live no Arraial das Mulheres ontem, sobre ter atitudes, ou seja, hábitos que me levam a ter uma vida de bênção. E aí eu dei o exemplo de Provérbios 31. A mulher virtuosa. Por que ela era mulher virtuosa? Porque ela tinha um hábito diário. A Bíblia diz que ela ia lá pegar lã, ela costurava, ela comprava, ela cuidava dos negócios, ela cuidava da casa. Então ela tinha um hábito. Ela tinha um hábito de cuidar da casa, cuidar dos negócios, de trabalhar, de fazer comida. Ou seja, ela tinha um hábito de pessoa vitoriosa. Ela tinha o comportamento e a atitude de uma pessoa sensata que levava ela à vitória. Nós vivemos um tempo de desconstrução, irmãos. Estão desconstruindo a fé, estão desconstruindo a família, estão desconstruindo valores. A sociedade, né, os ideais de pessoas estão desconstruindo valores de Deus. As universidades, escolas, estão vivendo uma desconstrução terrível. E nós temos que tomar cuidado com isso, para isso não contaminar, como diz Paulo lá, para que nenhuma raiz de amargura venha brotar e nos contaminar. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma palavrinha que eu ouvi, que eu dei uma vazão, aquilo dentro de mim potencializa e pode destruir os meus valores e a minha fé. Então, quer se tornar uma pessoa sensata? Compreenda a sabedoria que está no livro de Provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar sabedoria, disciplina, compreender palavras que dão entendimento, viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos experientes e conhecimento e bom senso aos jovens. É para todo mundo este livro. Não é só para os pastores, para os apóstolos, para os entendidos. Não. É um livro que tem sabedoria. E ele vai levar você a ter uma vida sensata. Ele vai equilibrar a sua vida naquilo que for necessário. Então é importantíssimo a gente compreender a sabedoria desse livro e aplicar na nossa vida. Então a primeira atitude de uma pessoa sensata, ela compreende a sabedoria que está nesse livro. E quando uma pessoa, ela quer compreender, irmãos, ela paga um preço de buscar. Ela vai ler um livro, ela vai ouvir alguém que entende, ela vai buscar um estudo. A pessoa, ela busca, ela tem iniciativa de querer crescer, de buscar. Deus colocou essa ânsia em nós, irmãos. Pode ser que você perdeu isso, mas a minha oração e o desejo no meu coração é que essa palavra desperte o teu coração, para que você busque sensatez na sua vida, no seu contexto de vida, na sua família, no seu trabalho, porque isso vai ser precioso e poderoso para toda a sua vida. Amém? Segundo ponto,